Vamos orar junto comigo? Que você possa baixar a sua cabeça, com a sinceridade do seu coração, você possa convidar, né? O Espírito Santo, ele nunca invade algum lugar, nunca ele vai tomar, né, espaço sem ser convidado. Então convide você que ainda não aceitou Jesus Cristo, porventura caiu nessa live, fica aqui conosco. Nós estamos fazendo o mês da sabedoria. Todos os dias nós estamos estudando um capítulo da Bíblia e hoje nós vamos estudar Provérbios 12. E aí você fique aqui conosco, que eu quero orar pela sua vida, né, que Deus possa te apresentar esse Deus maravilhoso que nós servimos e que você que está afastado consiga ver novamente, sentir a presença de Deus, para que você possa se reconciliar com Deus. Então eu faço, né, esse desafio, que você possa ver através desses estudos que nós estamos ministrando a presença de Deus agir na sua vida. Então abaixe a cabeça por um instante e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, mas pela tua misericórdia, Pai. Mais uma vez nós estudamos a tua palavra, que ela pode ser, Pai, para muitos só um livro, mas eu creio, Senhor, que ela é a tua palavra viva, a partir do momento que a tua presença se faz presente nas nossas vidas. Pai, entra, Senhor, não só aqui aonde eu estou, Pai, no meu coração, mas entra na alma, no coração de cada um, aonde essa live chegar, Pai. Que possa haver a transformação da mente, possa haver a transformação do coração, possa, meu Deus e meu Pai, haver um sinal, Pai, da tua presença de diferente, Pai. Porque não é à toa, Senhor, que nós estamos aqui. É para a honra e para a glória do teu nome. Repreende desde já, Pai, toda intenção do mal, toda intenção maligna de impedir, de atrapalhar, meu Deus e meu Pai, a vida dessa pessoa. A partir deste momento ele não tem permissão e nem autoridade para impedir a tua palavra de chegar até esta pessoa. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento, Pai. E se por misericórdia assim o Senhor quiser, Pai, cura, restaura, transforma cada um, Pai, e liberta as almas que estão cativas. E eu te glorifico desde já, Pai, porque eu creio que o Senhor tem feito e que assim o Senhor fará, Pai, por graça e por misericórdia nas nossas vidas, porque nós precisamos, Pai, de Ti. Venha, Espírito Santo, nas nossas vidas. Lava, Senhor, as nossas almas com Teu sangue. Nos purifica, nos perdoa dos nossos pecados, porque precisamos de Ti e reconhecemos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está dando para me ouvir bem? Sim. Amém, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo, a mais uma live, a qual nós estamos fazendo durante esse mês de janeiro, né, o janeiro da sabedoria, a qual nós nos reunimos para estudarmos a palavra, né, o livro de Provérbios. Cada dia nós estamos aí trazendo um capítulo. Hoje nós teremos aí o capítulo 12, e aí a Escola Bíblica Casa de Zadok te convida, você que está entrando aí pela primeira vez, né, que está entrando agora, né, no capítulo 12, lá no nosso canal no YouTube, nós temos desde o primeiro capítulo, tá, do capítulo 1 ao 11. Então, se de alguma maneira você começar a assistir e você não puder terminar, nós vamos deixar, né, assim que acaba a live, nós baixamos ela e colocamos lá no nosso canal para ficar disponível, para você poder assistir ela toda, rever de novo. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários. Caso você reveja o vídeo e tenha alguma pergunta, né, você que já vai assistir pelo YouTube, você pode colocar a pergunta aqui também nos comentários, lá no canal também. Então, independente de onde você estiver assistindo, se você sentir alguma dúvida, quer reler, né, você pode mandar uma pergunta para nós também. O intuito da Casa de Zadok é trazer um ensino bíblico gratuito, a qual todos possam ter acesso ao ensino da palavra. Nós incentivamos a você a estudar a palavra. Nós incentivamos você a buscar o conhecimento bíblico. Isso de uma maneira individual, né? Tanto você pode fazer em grupo também, você pode fazer em grupo da sua igreja, né? Existem igrejas que têm culto de doutrina, culto de ensino, escola bíblica dominical. Mas você que não está congregando, você que não é evangélico, ainda sendo que é cristão, mas gosta da Bíblia, também você pode estar estudando conosco. E assim sabemos que o ensino da palavra leva somente a um caminho que é Cristo. O ensino verdadeiro leva a Cristo.
Então, cremos que você, estudando a palavra, estudando as Escrituras, você vai conhecer o caminho da verdade, que é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então, seja muito bem-vindo. Espero que você possa acompanhar conosco até o final. Mas, caso você não possa, lembre-se que vai ficar salvo e que possa ser edificante para a sua vida. Então vamos lá, nós já oramos, nós já conversamos um pouquinho, hoje nós já vamos iniciar o capítulo 12. Então eu vou ler aqui os 5 primeiros versículos, nós vamos fazer uma reflexão a respeito deles e vamos já para os próximos, tá? Então capítulo 12, versículo 1 diz assim: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Versículo 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sobre a condenação do Senhor. Versículo 3: o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Versículo 4: a mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Versículo 5: os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Aqui na minha versão, eu quero destacar aqui o versículo 1. Esse versículo 1, ele por muito tempo, quem aí é cristão da Assembleia de Deus vai se lembrar do que eu vou falar. Esse versículo 1 do capítulo 12, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Ele era um versículo base das revistas da escola dominical. Então, quem aí tem uns 35 a 40 anos vai se lembrar que esse versículo, ele vinha ali atrás ali da capa ali da revista da cidade, principalmente da CPAD, E esse versículo, ele é muito conhecido no meio de escolas bíblicas. Por quê? Porque ele fala aqui de 2 sentimentos de pertencimento. Ele fala assim de quem ama e quem odeia. Ele fala assim que quem ama a disciplina e quem odeia a repreensão. Essas 2 palavras, disciplina e repreensão, elas são quase sinônimos na nossa linguagem, na nossa língua. Você disciplinar e repreender é o mesmo sentido. Só que lá no original, elas não são a mesma palavra. Quando fala assim que quem ama a disciplina, na verdade ele está falando de que quem ama ser corrigido, como se fosse assim, disciplinamente, mas de uma maneira diária. Então aqui ele está falando de quem é corrigido, quem aceita ser corrigido todos os dias. Então ele fala assim que quem ama, e esse amar aqui é questão mesmo assim de proximidade, de desejar, de quem ama ser corrigido todos os dias, quem ama receber uma crítica todos os dias. E aí é o desejo da pessoa. Então não é que a pessoa busca a disciplina, é que se a disciplina chegar a ele, ele ama buscar a disciplina. E que disciplina é essa? É um conceito que está dizendo aqui, é você buscar um caminho correto, um caminho de correção. Então, quando ele fala assim que quem ama andar por esse caminho, ou seja, quem ama se deixar estar disposto a ser corrigido, a ser buscado essa correção, ele fala assim que quem ama o conhecimento. Ou seja, não tem como você ter o conhecimento, você buscar o conhecimento, se você não ama a disciplina, se você não busca ser corrigido, ou se você não busca também a questão de uma padronização. Então, no sentido original, essa disciplina aqui, ela não é somente uma disciplina de correção, ela é um entendimento de padrão de comportamento. Quando você busca o conhecimento da parte do Senhor, você precisa ter um padrão de comportamento. E que padrão de comportamento é esse que a raiz do original traz? É um padrão de conduta, uma conduta de quem quer ser corrigido. E quem quer ser corrigido tem qual tipo de padrão? Primeiro, o coração dele é ensinado. Quem está indo corrigir sabe que as portas estão abertas. Porque vamos falar a verdade? Nós, como seres humanos, a gente fala assim, eu gosto que me corrija. Irmão, uma vez ou outra. Agora, todos os dias, você imagine você ser corrigido todos os dias. Todos os dias. Então, é esse tipo de amar aqui que está dizendo que você se encontra na disponibilidade de todos os dias você estar aberto a ser corrigido, a ser direcionado, a ser norteado para o caminho certo. Então, a sabedoria de Deus, como ela traz para mim, para você, um relacionamento diário, ela traz para você também ter um coração ensinado. E o que é um coração ensinado? É um coração aberto.
é uma pessoa aberta. Tem pessoas, irmão, que eles não são abertos à correção. Eles não têm um coração aberto. Então, por mais que você queira chegar a essa pessoa para você direcioná-lo, o caminho está fechado. A pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer se atentar, a pessoa não quer saber, a pessoa não quer parar para ouvir. Então, esse tipo de padrão, de disciplina, que a raiz do original traz, é nesse sentido, é você ter o coração ensinado, é você ter os ouvidos atentos a quem o Senhor levanta para te corrigir, há uma situação que o Senhor te encontra para corrigir também. Então, todas essas situações, elas acontecem para nos tratar. Então, não adianta você chegar e falar bem assim, não, você quer chamar minha atenção, você pode chamar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você estar aberto a isso. É você estar disposto, disponível a ter esse coração ensinado. A você ter essa. Então, assim, quando a pessoa odeia a repreensão, ou seja, quando a pessoa se fecha, a Bíblia fala que é tolo, ou seja, é uma pessoa sem juízo, uma pessoa vazia, é uma pessoa que se fecha a isso, é uma pessoa que não tem o seu coração voltado para isso e nem coloca os seus ouvidos atentos para isso. Você quer ver uma coisa de quem ama disciplina, coloca esse padrão? É uma pessoa que busca estudar a Bíblia, porque a nossa maior régua de correção, irmão, é a palavra do Senhor. Então, se você não gosta de estudo, você não gosta de pregação, você acha isso chato, você está faltando ter um coração ensinado. Porque a maior disciplina que eu e você temos é a Escritura. Então, hoje, né, na minha época, irmão, eu estou falando da minha época como se eu tivesse 200 anos, né? Mas na época, eu não ouvia crente falar assim, nossa, me dá preguiça de ler a Bíblia. Nossa, me dá sono. Então, assim, hoje eu fico assim, surpresa até de encontrar pessoas falar assim, irmão, até gosto, mas eu não estudo porque me dá uma preguiça, e não é novo convertido. Porque se é um novo convertido, irmão, a gente até releva, entendeu? Mas é pessoas que estão 15 anos, 20 anos. Irmão, chega a ser um absurdo isso. Como é que você está 20 anos dentro da casa do Senhor? Você não gosta de estudo bíblico, você não gosta de estudar a Bíblia, você não tem a prática, você não tem a leitura bíblica como uma prática diária. Como é que você sobreviveu esse tanto de tempo? Como é que você conseguiu ficar sem alimento? Porque a palavra do Senhor é um alimento. É ela que nos corrige. Então, se você diz que ama ser corrigido, mas você não ama a Bíblia, você não ama a palavra do Senhor, você não ama ser ensinado. Então, peça ao Senhor, Senhor, me dá o amor pela tua palavra, porque ela que nos corrige, irmão. Ela é o padrão de correção. Então, quando nós nos afastamos disso, nós nos tornamos tolos. E aí eu quero dar a paz do Senhor para o irmão que está cumprimentando com a paz do Senhor, irmão, ele só está enxergando o seu nome, mas a paz do Senhor, acho que é cantor Gesiel. A paz do Senhor, irmão. Outro versículo que eu acho maravilhoso é o versículo 4, que fala: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como o podridão dos seus ossos. Eu acho que é linda mulher virtuosa, né? Quando a gente fala de mulher virtuosa, e aí a partir dos capítulos para frente, principalmente Provérbios 14, Provérbios 31, a gente fala muito sobre a mulher virtuosa. O livro de Apocalipse, o livro de Provérbios, ele fala de duas mulheres. Ele fala da mulher infiel, a mulher adúltera. Na sua tradução pode estar adúltera, infiel, imoral, envergonhosa, espalhafatosa. E a Bíblia fala da mulher virtuosa. São dois padrões aqui de comportamento e de mentalidade totalmente diferentes, né? Então, assim, do capítulo 1 até o 10, você vê muito falar da mulher adúltera. A partir de agora você vai ouvir falar muito da mulher virtuosa. E aí você vai ver um padrão de comportamento. A mulher virtuosa, a gente tem um entendimento de quê? Virtude, qualidades. Né? Uma mulher virtuosa, nós aprendemos assim, né? Que a mulher virtuosa é uma mulher que tem muitas virtudes, é uma mulher que tem muitas qualidades. E algumas dessas qualidades podem ser adquiridas através da sabedoria. Só que quando você vai aprofundar na virtuosa, aqui no livro de Provérbios, virtuoso não tem nada a ver com delicadeza. Né? O virtuoso aqui na sua linguagem original é como se fosse uma ferramenta de guerra, é como se fosse uma vestimenta de guerra. Então não tem nada de delicadeza, delicada, sabe, aquela bonequinha de luxo, aquela bonequinha, né, bonitinha que se você mexer ela quebra. Então não é essa virtuosa que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia não está dizendo de ações delicadas, aqui no sentido de dona de casa, que a gente tem que, quando a gente fala de mulher virtuosa, a gente tem aquele entendimento daquela mulher que ela é muito frágil, que qualquer coisa ela se quebra, qualquer coisa. Não, a Bíblia não fala, não existe essa mulher virtuosa.
A mulher virtuosa, ela é uma mulher preparada para uma guerra, ela é uma mulher preparada, é uma mulher qualificada, é uma mulher de personalidade. E o interessante aqui é que todas as vezes que você vê a mulher virtuosa, ele não fala do lado espiritual dela. Olha que interessante. Então você não vai ver assim, a mulher virtuosa levanta de madrugada para orar, a mulher virtuosa, ela não. A mulher aqui está falando de um cotidiano. Ele está enaltecendo a mulher do dia a dia, a mulher nos seus afazeres diários. Então, para nós, né, aqui mulheres, da nossa realidade hoje, quando você olha para a mulher virtuosa de Provérbios, você parece que você está vendo uma mulher inalcançável. Só que naquela época, a realidade da mulher virtuosa era essa. Né, de uma mulher que andava junto com o seu esposo. Aqui fala que ela é a coroa. O que é a coroa, irmão? É a joia de maior destaque de uma realeza. Então, assim, a realeza, né, o rei, ele não tem só uma joia, mas o que faz ele ser um rei, o que identifica ele como rei, é uma joia chamada coroa. Então, ele compara a esposa dele aqui como a mulher virtuosa, como a coroa, porque as ações dela acabam se destacando na vida do esposo. Ou seja, quando uma mulher é virtuosa, a vida do esposo vai refletir isso, a vida da casa dela. Só que isso não é um peso. Por quê? Porque a coroa, ela é uma joia, vamos dizer, grande, mas não maior do que o rei, mas ela chama a atenção. É ela que identifica a realeza do rei. Mas ela não precisa se amostrar como coroa. Você sabe que ela é uma coroa. Então, a mulher virtuosa, ela não precisa mostrar que ela é virtuosa. Ela não precisa transparecer isso. A sua atitude, a sua personalidade, o modo que ela trata a casa dela, o modo que ela trata os filhos, o modo que ela trata o esposo, a Bíblia diz que é bênção para a vida dele. Mas quando ela não é uma mulher virtuosa, ela se torna o quê? Podridão para os ossos dele. Ou seja, aí está dizendo que é um estrago por dentro. Então, mulher, você tem sim uma autoridade da parte de Deus. E o interessante é que você não vê que essa mulher não é uma mulher espiritual. A gente tem que parar de espiritualizar coisas que a Bíblia não espiritualiza. Você para ser uma mulher virtuosa, você tem que largar a sua casa, entendeu? Se enfia dentro da igreja, faz tudo dentro da igreja e larga a sua casa lá. A mulher virtuosa, irmão, mostra para mim que ela orava. Cadê, irmão, os jejuns que essa mulher fazia? E ela conseguia ser uma mulher virtuosa, por quê? Porque ela fazia coisas simples para a sua época. Então, às vezes você é uma simples dona de casa e você não se sente virtuosa por isso. Às vezes você trabalha fora e você não se sente virtuosa por isso. Você é virtuosa pelas suas atitudes e a maneira como você trata a sua vida e as pessoas da sua volta. Então, existe uma realidade, existe a sua realidade. Então, nós, como servos do Senhor, que ensinamos, a gente tem que parar de colocar padrões, irmão, que a Bíblia não coloca. A gente tem que parar de ensinar coisas que a Bíblia não está ensinando a ser. Porque muitas das vezes a gente vem de uma realidade de cobrança, principalmente você que é mulher, você que é esposa de obreiro, esposa de pastor, você é obrigada a ser uma mulher virtuosa. Você tem que ser o espelho da mulher virtuosa. E aí você começa a ser uma mulher que você não é. Você começa a se vestir da maneira que você não quer. Você começa a se comportar, e aí você faz o quê? Você faz um papel. Você se torna um manequim. Sendo que a mulher virtuosa, ela tinha virtudes na simplicidade do que ela fazia. Ela era assim, irmão. Ela não se fazia assim. E é por isso que ela era honrada pelo marido. O marido tratava ela como coroa. Então, faça essa reflexão. Você está fazendo um papel, você está fazendo um papel de algo que a Bíblia não está mandando você fazer, um peso que a Bíblia não acarreta sobre você, algo que a Escritura não acarreta sobre você, para que você seja o exemplo daquilo que é um mau entendimento nosso. Qual é o entendimento de mulher virtuosa? Por exemplo, vou jogar essa pergunta para a Bárbara. Bárbara, quando você ouviu falar a primeira vez de mulher virtuosa, o que te ensinaram que era uma mulher virtuosa? Os ensinos de mulher virtuosa desde a época de quando você quer casar, que você vai namorar, que você vai adolescente para a igreja, quando você casa, tudo é aquele checklist, né? Pega lá Provérbios 31, aí bota o checklist, só que aí acrescenta, né? Coloca, você tem que limpar a casa, você tem que servir o marido, ele não pode fazer nada, você lava a roupa, você passa, você cozinha, você cuida dos filhos, você vai para o círculo de oração, você prega, você louva, você participa de tudo, porque você tem que mostrar que você é uma mulher cheia de Deus, virtuosa, e em casa e na rua. E na parte do relacionamento conjugal, você é aquela mulher santa que você não faz nada, você não tem nenhum tipo de pecado sexual com o seu esposo, porque tudo é pecado. Então você tem que se santificar, entendeu?
Então, isso é o que o povo ensina. Não tem nada na Bíblia, irmão, que é isso aí. Olha, então assim, esse peso, é por isso, irmão, que por que muita gente não gosta de estudar a Bíblia? Porque tem muita coisa que a gente fantasia, né? A gente fantasia da nossa cabeça, põe que é aquilo. Aí quando vem um ensino bíblico e fala, então, não é assim. É uma simplicidade. Aí quando você vê que algo é simples, você não acredita de tão simples que é. Então aí você põe um peso, né? Você põe algo assim acima de você que a Bíblia não está colocando. Então assim, essa virtuosa não é questão de virtudes, de qualidades, né? De que torna aquela mulher uma super mulher. Não, eram qualidades acessíveis e alcançáveis. E não era peso sobre ela. Porque, irmão, nada do Senhor é peso sobre nós. E aí eu vou destacar o versículo, só pegar aqui com o vento empurra, o 5, que diz assim: os pensamentos do justo são retos, e os conselhos dos ímpios são falsos. Durante o livro de Provérbios, a gente vê muito falar sobre conselhos, né? Ontem nós falamos sobre aconselhamentos. O livro de Provérbios, ele é um paralelismo, ou seja, ele é muito comparativo, né? Ele fala do justo e do ímpio, do bom e do mal. O pensamento do justo, ele é reto. O que é reto? É questão de retidão, é questão de integridade, que ele não tem doabilidade ali, ele não é aquele negócio de uma hora de um jeito e uma hora de outro. Só que o pensamento do justo, ele traz a sabedoria da parte de Deus. E a sabedoria da parte de Deus, ela é algo concreta. Então, assim, o Senhor, ele tem um pensamento hoje, amanhã o pensamento do Senhor será o mesmo. Porque ele é eterno, irmãos. Ele é eterno. Agora, o conselho dos ímpios, há uma falsidade, por quê? Porque o ímpio, por ele ter um coração de impiedade, todo o conselho dele é para que a pessoa se dê mal, porque ele só vai falar aquilo que o coração dele está cheio. Então, cuidado com quem você tem ouvido os conselhos. Porque às vezes a pessoa quer que você se dê mal, você vai pegar o conselho daquela pessoa, a pessoa é ímpia, ou seja, tem um coração de impiedade. E nós falamos sobre isso ontem, não peça conselho para qualquer um. Entendeu? Vê os frutos da pessoa, vê que aquele conselho vai acabar aonde, porque um justo, quando ele te aconselha para o seu bem, por mais que na hora não pareça que é para o seu bem, mas é para o seu bem. Mas o conselho do ímpio, muitas das vezes é algo bom no momento parece ser algo bom, mas com o passar do tempo você vai ver que tudo que vem do ímpio traz morte. Eu acho muito interessante quando nós estudamos principalmente esse material que você pegar de Bíblia, de estudo e do original das palavras, do que era que estava se dizendo naquela época, a parte cultural. A gente vai ver muito isso em Provérbios 31 mais para frente, o que era culturalmente, o significado daquilo ali, que aqui, ó, na King James, ele vai me dizer assim, ó, o termo hebraico original, em respeito à mulher virtuosa, ele quer dizer a respeito da força feminina. E aí ele vai me dizer bem assim, é um caráter de batalha, como a pastora Nara falou, eram mulheres fortes, né, que iam para a batalha, corajosas, determinadas. E uma coisa que me chama a atenção é que ele fala que é uma mulher honrada, constante, mas principalmente uma mulher que teme ao Senhor. Então, Provérbios a gente vai ver nos primeiros 11 capítulos sempre, falando essa palavra temer ao Senhor. Então, uma das principais características que faz eu e você sermos uma mulher virtuosa é nada mais, nada menos que uma mulher que teme ao Senhor. Porque se você teme ao Senhor, você respeita Deus acima de todas as coisas, você segue os mandamentos de Deus, fica muito fácil você ser uma mulher virtuosa, porque você vai tratar bem os seus filhos, você vai orar pela sua casa, você vai tratar bem o seu marido sendo um homem que teme ao Senhor, vai tratar a sua mulher bem, vai ajudar a sua esposa. Então cuidar da casa não vai ser um peso, porque os dois estão cuidando do lar, cada um da sua maneira, mas os dois se ajudam para não ser um peso. E aí acaba que ser a mulher virtuosa é natural para você. Não é você mudar a sua personalidade, não é você mudar as suas características, não é você mudar a sua roupa. Lógico que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso caráter é mudado porque a nossa mente começa a passar por uma transformação. Existem coisas que eu não vou fazer em respeito ao temor do Senhor. E aí ele vai me descrever o contrário, como o Provérbios ele sempre me dá o contrário, aí ele vai dizer que como ele fala aqui da mulher que não é virtuosa, né? Ele traz atitudes vergonhosas. E essa podridão dos ossos, irmãos, o que apodrece os ossos naturalmente é o câncer. Então a mulher que não é virtuosa, ela é comparada a um câncer na família. Ela vai destruindo
por onde ela passa todos os setores. E aí ela vai dizer aqui que é uma mulher insatisfeita, uma mulher queixosa, autoritária, escandalosa e agressiva. Então, vamos ter esse contraste. Se você é uma mulher insatisfeita, uma mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher que agradece por tudo, é uma mulher que é grata a Deus por tudo que Deus tem dado, é uma mulher que é grata pelos filhos, é grata pela casa, é uma mulher que ora e agradece ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem dado, porque a gente crê que tudo na nossa vida é permissão de Deus. Então, uma mulher queixosa, né, é o contrário aí da virtuosa. Uma mulher autoritária e escandalosa. Então, é aquela mulher que grita, às vezes grita com o marido na rua, grita na igreja, grita em casa, grita com os filhos, é escandalosa, não tem aquele temperamento, né, que vem do fruto do Espírito Santo, né, de ter a sabedoria do que você está falando, aonde você está falando, né. Existem locais, irmãs, que nós podemos conversar com o nosso marido, com o nosso filho. Existem tipos de conversas entre marido e mulher que não se tem jamais na frente dos filhos. Então essa mulher que não é virtuosa, que é escandalosa, ela não tem lugar para ela. Qualquer lugar ela vai falar mesmo, ela vai gritar, ela vai falar palavrão. Então, fazendo esse comparativo, nós vemos o que é ser de fato mulher virtuosa. O que é de fato simples e fácil, como a pastora Nara falou, que não é um peso, porque a partir do momento que eu temo ao Senhor, que eu estudo a palavra de Deus, eu faço justamente o que é ser uma mulher virtuosa. Porque eu respeito a Deus, não é por causa do meu marido, não é por causa dos meus filhos, não é por causa da igreja, é porque eu temo ao Senhor, que eu respeito a palavra, que eu acabo me tornando uma mulher virtuosa, amém? Então vamos continuar os versículos 6 ao 10, que diz assim: as palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. 8. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. 10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Eu vou destacar aqui o versículo 8, que diz assim: cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Quando fala que será louvado, é questão de ser reconhecido. Então, cada um é reconhecido de acordo com o seu entendimento, né, aquilo que entende. Mas aquele que tem um coração perverso, ele será desprezado. O perverso, como nós falamos aqui, né, ele tem um coração desprezível. E aí ele vem citando, né, dizendo que o justo, ele cuida bem dos seus animais, o justo, ele mesmo ele fazendo um trabalho modesto, ele prefere fazer um trabalho modesto do que morrer de fome. Então tudo isso aqui está falando de uma questão que é de orgulho. Tem pessoas, irmão, que ele é tão orgulhoso que ele está vendo muitas das vezes a família dele passando por necessidade, mas ele não quer fazer um trabalho mais modesto porque vai pegar mal. E aí, se a gente for levar isso para o lado ministerial, né, para o lado ministerial, eu vejo pessoas que ele só aceita fazer ele aceita um cargo que deixa ele em exposição. Se você colocar ele numa situação que não seja de exposição, é como se você estivesse humilhando ele. Então, assim, a pessoa que é justo diante de Deus, ele não tem essa questão de orgulho. Então, eu vou dar um exemplo assim que pode parecer muito bobo. Uma vez eu estava ministrando, estava sentado no púlpito, e aí um pastor chegou. E aí depois foi chegando outro, aquele púlpito que tem um monte de gente sentada, né? E aí, quando chegou um pastor presidente, ele tinha uma cadeira para ele, já reservada, e aí ele trouxe um outro pastor. Só que como já estava muito cheio, não tinha mais aonde o pastor sentar, né? E parece que existe um crime, né, irmão? Se o pastor sentar lá junto com os irmãos, é um crime, não pode. E aí ficou faltando cadeira. E aí, quando eu olhei assim, como eu estava no canto, assim, descendo, porque era o quê? 2 escadas, tinha uma cadeira, que eles tinham, eu acho que eles tinham tirado do púlpito, achando que não ia muita gente assim, era uma festividade. Aí eu falei pro irmão, irmão, tem uma cadeira aqui, é só você pegar a cadeira
e colocar no púlpito. Falei pro pastor que estava do meu lado. Aí ele falou, vou chamar um diácono para isso. Só que o diácono estava lá na porta. Eu falei, irmão, então, a cadeira tá aqui, né? É só a gente levar. O irmão quer que eu leve? Não, você é pastora, você não vai pegar cadeira. Os irmãos não podem ver você pegando uma cadeira. Tem diácono nessa igreja para isso. Eu falei, irmão, a cadeira está do meu lado. Eu acho que o meu braço não vai cair se eu pegar a cadeira. Pro irmão, eu sou mais jovem, seu irmão não vai carregar. Eu pego a cadeira. Irmão, eu quase apanhei. Entendeu? Aí ele chamou, porque ele também não ia fazer isso, porque ele era pastor, ele não ia pegar a cadeira, entendeu? Aí ele chamou um irmão lá da porta, aí o irmão teve que colocar uma pessoa na porta, no lugar dele, para ele poder vir, o pastor falar, pega essa cadeira aqui, põe do lado do irmão, e o pastor lá em pé com a Bíblia na mão, esperando a pessoa ir lá. Irmão, eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, gente, tá todo mundo o que quer? Tá doente? Ficou o outro parado, ficou o outro sentado, eu fiquei olhando aquilo ali. Irmãos, é um absurdo, de um orgulho bobo, que eu fiquei olhando aquela cena, o outro parado com a Bíblia em pé, esperando o irmão vir. Irmão, foi questão de 3 passos. A pessoa pegou a cadeira, deu 3 passos, botou a cadeira, o irmão foi e sentou. Então pode parecer um exemplo muito bobo do que eu estou te falando, mas esse tipo de orgulho, irmão, que tem nos obreiros, que são ensinados, não, você tem que honrar o irmão. Aí como é que você honra o irmão? Você coloca um copo mais bonito para ele, você põe um prato. Irmão, isso não é honra. É bonito você receber uma pessoa? Lógico que é bonito, você vai receber um irmão que está te visitando, é muito bom. Mas deixa eu te falar, um tratamento diferenciado, o obreiro, ele não é seu empregado. Ele é obreiro da obra, ele não é obreiro seu. Então, por exemplo, eu sou pastor, os obreiros da minha igreja, eles não são meus obreiros, eles não são meus servos, eles não são meus empregados. Então eu conheço pastor que bota o obreiro para lavar carro dele, para arrumar a casa dele, sem ter a necessidade. É claro, por exemplo, se o pastor está doente, a esposa do pastor teve filho, está de resguardo, aí é outro caso. Eu estou falando um caso de demonstração de autoritarismo, porque isso não é autoridade. Não, porque ele é meu obreiro, entendeu? Então eu tenho que fazer. Não é assim. O seu obreiro, pastor, ele é obreiro da obra, ele não é seu. Ele não é sua propriedade, a ovelha ela não é sua. Não é a carteira dele no reino dos céus, não. Eu falei, não, ele não é sua propriedade, entendeu? Ele não é seu empregado. Bárbara sabe muito bem disso. Às vezes eu estou aqui limpando a igreja, as pessoas chegam e falam, irmão, sua igreja não tem diácono, não? Eu falei, tem. É por que você não põe isso para lavar? A senhora é pastora. Eu falei, e minha mão vai cair, por acaso? Irmão, é um tipo de mentalidade muito errada. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim, olha, quanto mais você dá, mais servo você é. No reino, quanto maior você for, mais servo das pessoas você é. Então, assim, essa mentalidade de que, olha, eu não posso me rebaixar, eu vou perder minha autoridade. Irmão, você tem autoridade em Cristo, usado por Cristo. Sem autoridade de Cristo, você não manda em nada, filho. Não manda em nada, você só comanda por causa que Cristo te dá essa autoridade. Então, o livro de Provérbios está ensinando assim, olha, tem gente que porque não aceita um trabalho modesto, ele passa fome. Por quê? Porque ele não aceita fazer algo porque ele se acha tão grande que ele não aceita. Então, se a gente for levar isso, pode ser levado para os dois lados. Tem pessoas que talvez ele fez uma faculdade muito cara e por alguma situação a sua família precisa que você trabalhe com algo, a pessoa fala, não vou fazer. Aí o filho morre de fome, a esposa morre de fome. Por quê? Porque não quer. Por quê? Porque não, eu mereço o melhor. Então é esse sentido que aqui está dizendo, que às vezes, irmão, o orgulho, né, o louvor, né, da gente se louvar com os olhos, faz com que pessoas do nosso lado sofram e faz o entendimento errado. Então, assim, você que está nos acompanhando aqui, o ensino bíblico, ele é um confronto para mim e para você. Ele é confronto. Então tem obreiros que pensam assim, nossa, pastor, parece que você está trabalhando contra o reino. Não é a palavra, irmão. Nós que somos habituados a um ensino que nos bajula, que nos honra, nós que somos acostumados a ser bajulados. É por isso que tem muita gente, irmão, que quer ser consagrado. Por quê? Porque não é que ele quer o serviço. Porque Paulo falou, você deseja o episcopado, grandes coisas você deseja. E só que as pessoas desejam hoje, não é para assim, porque ele vai fazer a obra do Senhor, não. Ele quer porque ele vai ter honra, porque ele vai ter reconhecimento, porque ele vai estar exposto, ele vai ficar famoso, talvez ele ache que ele vai ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com alma. Porque se você conhecer mesmo a responsabilidade, talvez você desejaria de verdade. Então, assim, pense nisso, que o trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos é um trabalho de grande responsabilidade. E às vezes é nós que colocamos ele como modesto. Ah, mas o Senhor me chamou para quê? Para só fazer isso?
É muito simples. Você vê o fulano faz isso porque é mais exposto. Só que o Senhor chamou cada um, irmão, para uma coisa. Tem pessoas que o Senhor chamou para ser exposto, porque o coração dele está preparado para aquilo. Mas tem pessoas, irmão, que ele não pode ser exposto porque o coração dele não está preparado. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantos cantores você conheceu que quando ele era simples, ele ia nas igrejas, ele louvava? Ele ficou famoso, ele vira outra pessoa. Ele já não vai nas igrejas que ele diz que é igreja pequena, ele já não participa dos cultos comuns, ele só quer pregar em congresso. Por quê? O orgulho entrou, na verdade, o orgulho já estava lá, só foi revelado. Então peça para o Senhor a sabedoria, e se você quer ser usado na mão do Senhor, você fala, Senhor, eu quero ser usado na sua mão, então peça para o Senhor trabalhar seu coração primeiro. Você sabe por quê? Porque a exposição, irmão, a fama, ela esconde perigos. Ela esconde perigos. A exposição, se você está exposto, por exemplo, tem gente que acha assim que eu e a Bárbara a gente acordou, entendeu? Nós vamos falar sobre provérbios e chega lá a gente vai falando. Não, existe um preparo, existe uma oração, porque a gente tem consciência que nós estamos sendo expostas. E é por isso que a gente quer que a palavra seja exposta, porque a gente não tem nada para oferecer para vocês. A gente não tem nada para oferecer, nada. Então, se você vem para buscar conhecimento da Nayara e da Bárbara, você está perdendo seu tempo, porque a gente não tem nada para te oferecer. Nós estamos aqui tão dependentes quanto você, dependentes que o Senhor fale, dependentes que a palavra do Senhor mova o coração. Porque se o Senhor não fizer isso, se o Espírito Santo não mover nos corações, irmão, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos nada para oferecer. Porque se o orgulho ele entra no nosso coração, da gente achar que, olha, nós estamos sendo vistos, estamos sendo reconhecidas na rua, as pessoas estão vendo, as pessoas estão aqui, e a gente deixa a palavra de lado, deixa a palavra para lá, a gente se torna como Satanás se tornou, orgulhoso. É o mesmo pecado, irmãos. É o mesmo. Então, cuide do seu coração. Seja humilde. Às vezes o Senhor vai colocar você para fazer um trabalho modesto. Você fala, Senhor, mas eu sou tão preparado, eu sou tão experiente na obra. O Senhor vai colocar eu para servir pessoas que não sabem nem falar. O Senhor vai colocar eu sentado aqui, lá no púlpito tem uma pessoa que não sabe nem onde é que está o livro de Gênesis. Seja humilde. Seja humilde. Falando sobre esse assunto que a pastora Nayara abordou, eu destaco aqui o versículo 10, que ele diz assim: o justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Eu acho maravilhoso que quando é Deus, irmãos, que escolhe quem Ele quer que esteja à frente de algo da parte dele, ou que trabalhe para Ele na obra, seja qual for o cargo, a primeira coisa que Deus nos faz é nos esvaziar de nós mesmos. Se você que está trabalhando na obra de Deus, que você está fazendo alguma coisa para o Senhor, e você está achando que você é alguma coisa, eu acho que é o primeiro sinal vermelho para você parar e você repensar se realmente é isso que você quer estar na obra de Deus, porque corre um grande risco de você estar trabalhando para a obra de Deus e você não conhecer Deus. Corre um grande risco de você estar na obra de Deus e você perder a sua alma. Porque o que eu quero te trazer com isso? A Bíblia me ensina e ensina você que todos os discípulos, eles foram levados a nada, a entender que eles não eram nada, a mostrar para eles que eles negaram Jesus enquanto Jesus estava sendo crucificado, eles abandonaram Deus. A palavra de Deus me mostra que Paulo viu e enxergou uma vida toda de que ele não era nada, que todo o conhecimento que ele tinha era nada diante da presença de Deus. Toda a faculdade que ele tenha feito, toda escola que ele tenha estudado, por mais que ele conhecesse das leis, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele entende que não era nada e não adiantava de nada se ele fosse perder a alma dele. E aí a Bíblia me mostra que todos eles, inclusive Jesus, que é quem nós devemos nos espelhar, eles eram servos. Eles serviam com base em ganhar almas. Se você faz um compilado, uma reflexão do seu tempo de servir a Deus, né? Você que serve há 5, 10, 15, 20 anos, você parar para refletir quantas almas você de verdade você levou para Jesus, quantas pessoas você serviu sem fins próprios, né? O que está dentro do seu coração, se você está zelando aqui, como diz esse versículo, com carinho, ou se você está fazendo para benefício próprio. Vai dizer se você está servindo a Deus ou você está servindo a Baal. Por quê? Porque a partir do momento, isso é uma coisa que eu nunca concordei, nunca vou concordar, e aí eu posso até
comprar uma briga aqui com todos que estão me assistindo, mas essa questão de estar no púlpito, de receber honras, sem você ser o pregador, porque se você está ali porque você vai levar a palavra, ou você vai dirigir o culto, ou você vai ministrar um louvor, é uma coisa. Agora, se fica aquela ruma de gente ali atrás, sentado, olhando para a igreja, você perde o sentido de estar cultuando a Deus. Porque quem está ali acaba não cultuando, irmãos. Eu já estive lá, a pastora Nara já esteve lá, você que já esteve sentado lá, você não gosta, viu? Você não dá conta de cultuar o Senhor. Você não ora direito, você não lê a palavra direito, você não presta atenção direito, você está ali numa posição de honra que não é seu. Aquele lugar ali, ele é do Espírito Santo, ele é da presença de Deus, ele é da pessoa que está sendo usado como instrumento de Deus naquele culto. E se você não está, você não tem que estar ali. Primeiro que é extremamente incômodo você ministrar uma palavra com alguém atrás de você. Segundo, que você acaba tirando a atenção de quem está lá embaixo e da sua própria atenção. Então, assim, como nós citamos, é uma vontade, uma necessidade humana, aí eu digo até mesmo da nossa carne, querer uma honra, um status que não nos cabe. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar esse tipo de coisa. Aí é uma coisa que nós, a igreja brasileira, colocamos isso, que não existe. Não existe, e vale ter essa reflexão, você que é pastor, você que está nos assistindo, que tem essa autonomia de refletir, se realmente vale a pena, né, você manter esse tipo de posicionamento. Por quê? Porque por mais que tenham saído palavras boas, amáveis da sua boca, você está sendo cruel. Cruel com você mesmo, porque você está perdendo uma oportunidade de cultuar o Senhor, e cruel com os que estão lá embaixo. Porque você está colocando, como a pastora Nara falou, você está colocando as pessoas para servir a você. E não é nós que devemos ser servidos. Nunca somos nós. Eu e a pastora Nara nunca tem que ter um copo diferente, nós nunca temos que ter um tapete vermelho estendido, uma cadeira diferenciada, um púlpito diferenciado, porque a honra não é nossa. Tudo que nós ministramos aqui, a palavra é do Senhor. Nós estamos dando para você aquilo que nós recebemos. Nós temos recebido da parte do Senhor essa palavra, ela tem sido eficaz na nossa vida, e por isso nós estamos ministrando ela para você. Nós estamos dando aquilo que de graça nós recebemos e nós aprendemos por misericórdia de Deus. E tenho certeza, irmãos, que quem me conhece aqui, na onde nós moramos, vai saber que eu nunca fui nada. Eu nunca tive dom para nada, nunca soube falar nada. A pastora Nara, outra tapada também, que tropeça até nos dois pés dela. Eu também tropeço nos meus dois pés, entendeu? Na reta, tropeço na reta. Então, assim, estamos por misericórdia de Deus, irmãos. Se falamos de Deus é porque Ele é bom, não é porque nós somos boas. Se falamos que Jesus cura, é porque nós temos sido curadas por Deus, fisicamente e mentalmente. Nós temos testemunhos. A pastora Nara foi curada de um dos olhos dela, que ela não enxergava bem. Eu fui curada de infecções que eu já tive no meu corpo. Então, assim, Deus tem sido bom conosco. Por isso nós podemos dizer que Deus cura. Deus tem libertado a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares. Por isso nós podemos dizer com propriedade que Deus liberta. Então, tudo isso que nós temos estudado em Provérbios, né, aqui dentro desses 10 primeiros versículos, ele vai dizer bem assim, sobre o seu coração. Né? Uma observação é isso, o que tem estado dentro do seu coração, quais são os pensamentos que está passando dentro do seu coração, porque às vezes você está ganhando o mundo, mas você está perdendo a sua alma. Às vezes você está crescendo muito a sua igreja, mas você está perdendo a sua casa e os seus filhos. Às vezes você está ganhando um conjunto de mulheres, mas você está perdendo seu casamento. Então, se tudo aquilo que eu faço é contrário ao que a Bíblia me pede, a Bíblia pede, olha, seja mulher virtuosa, né? Seja simples, mas tema ao Senhor, né? Do que eu ser grandiosa para o mundo e perder todo o resto e perder a minha alma. Eu acho que o preço é muito alto. Por isso, vale a pena a gente refletir. Sobre isso que a Bárbara está falando, vou contar aqui um contexto histórico, rapidamente, sobre a questão do púlpito. Quando teve ali na época da Reforma Protestante, uma das intenções de Lutero era tirar o altar católico, né, e colocar o altar protestante, né, e aí veio-se o púlpito. O que era o púlpito? O púlpito trouxe a centralização da palavra.
porque a centralização ficava nas imagens, ficava na toda a arquitetura e toda na liturgia. Então, a reforma protestante, ela vem para resgatar o sentido de púlpito, porque o púlpito ele era um lugar elevado, né, a qual se pregava a palavra, como a palavra centralização. Até que ela é uma das solas, né, sola escritura, somente a escritura. É um dos 5 pilares da reforma protestante. Com o passar do tempo, o púlpito virou um lugar assim de autoridades, ou seja, as pessoas que são autoridades ali vão se sentando. Aí senta pastor, senta líder e tal. E aí, irmão, nós não somos contra. O que nós estamos colocando aqui é que chega ao ponto disso virar um local de destaque de pessoas. E o púlpito não foi criado para ser destaque de pessoas. Ele foi criado para que a palavra se destacasse dentro do ambiente. É por isso que ele é um lugar mais elevado. Não é porque ele é elevado, as pessoas que estão sentadas lá são mais elevadas do que está sentado ali embaixo. Não. É que a palavra que é pregada ali, a palavra que sai, ela tem uma autoridade elevada. Então, a autoridade é a palavra. Não são as pessoas. Então, assim, eu já vi pessoas, por exemplo, assim, que ele está entrando dentro da igreja, e aí quando ele vem sentar no púlpito, ele muda até o rosto dele, sabe? Ele põe um posicionamento assim, como assim, não, irmão, esse local é santo. Então, ele é santo porque a palavra está sendo centralizada e pregada. Não é porque eu estou ali, entendeu? Não é porque nós estamos pisando ali. Porque santo, irmão, é todo lugar onde o Senhor está. Então, a portaria tem essa importância, a gente chama nave da igreja, a nave da igreja também tem essa importância. Então, assim, não são locais de privilegiados, são pessoas escolhidas pelo Senhor, que sentam ali, mas são pessoas que são servas. Você tem que colocar a mentalidade assim, eu estou sentado aqui porque eu sou mais servo, eu tenho que servir mais do que quem está ali. Essa não é assim, eu estou sentado aqui porque eu fui privilegiado, então eu tenho que ser honrado porque estou sentado aqui. Não, quem tem que ser honrado é a palavra do Senhor, é o que está sendo ministrado, o que está sendo lançado ali. Então, assim, esse nome altar, né, não é nem assim certo a gente chamar de altar. Por quê? Porque altar é lugar de sacrifício e de morte. Então, se você chama o seu púlpito de altar, não tem que ter vida no sentido de eu ali. Eu tenho que morrer a minha opinião, meu eu, meu orgulho, e que venha aparecer o Senhor. Então, se você chama de altar, não pode ter um altar a qual você é o centro, a qual você é a atenção. Porque se você chama de altar o local onde você é o centro, você é a atenção, então você é o altar idólatra. Porque não pode haver 2 deuses. Não pode haver 2 senhores sendo honrados. Então, tenha essa mentalidade. Você está sentado ali, você é o maior servo, você é o que serve mais. Você estar elevado ali não é porque você está num destaque. Não, o destaque é a palavra do Senhor. Então, a partir do momento que você está ministrando a palavra, quem está ministrando a palavra naquele momento é a grande autoridade naquele momento. Então, tenha isso. Por exemplo, eu sou mulher, eu já fui ministrar em púlpitos que eu não podia subir porque eu era mulher. Eu estava indo pregar a palavra, estava cheio de gente sentado e eu tive que pregar lá embaixo. Porque hoje é o homem que escolhe, quem sobe, quem desce. Mostra para mim que isso é bíblico. Isso é cultural. Isso é dogmas de homens. Porque como é que a Bárbara ela tem a oportunidade, o Espírito Santo escolheu ela para trazer a palavra. Aí vem eu e fala, você traz, mas não aonde eu estou no mesmo lugar. Então você é o quê? Você é mais importante do que a escolha do Espírito Santo. Então não faz cabimento, irmão, esse tipo de pensamento. Então isso são orgulhos, são coisas bobas. Posso falar a verdade aqui, colocando as minhas palavras? Isso é infantilidade. Isso é infantil. Você não demonstra autoridade com esse tipo de comportamento, não. Você não vai ser menos se você sentar junto com seus irmãos. Você sabe por quê? Porque até na minha Bíblia, eu creio que na sua também, Jesus não sentou numa mesa diferente com os 12. Ele sentou na mesma mesa, ele dividiu o mesmo prato e o mesmo vinho. Ele não sentou numa mesa diferente, ele não comeu uma comida diferente. Ele compartilhou, ele se aproximou, ele comeu junto. Moisés também não comeu de um maná diferente, não, ele comeu do mesmo maná. Então, assim, esse tipo de pensamento, ele vem muito de uma que a gente passa um sentido de orgulho, que não é bom você passar, porque o evangelho não é isso, irmão. O evangelho não é separação. É claro que nós entendemos da importância de se ter uma questão de liturgia e tudo, mas não pense você que porque você está sentado ali, você é mais importante, você é mais espiritual. Não, você tem que pensar assim, eu sou o mais servo, eu estou aqui para servir aquelas pessoas que estão ali. A palavra nos chama de escravos, né? Exatamente. Vamos lá, versículo 11. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até o despojo saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. 13.
O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. 14. Do fruto da sua boca o ser humano conquista até o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. 15. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Vou destacar aqui o versículo 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Aí 16. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. O caminho do insensato, ele parece reto aos olhos dele. Ou seja, sabe aquela pessoa que... O que é um insensato, irmão? É uma pessoa, é o mesmo do tolo, é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa que não tem a sensibilidade e a racionalidade. O insensato, ele acha que aos olhos dele está tudo certo, está tudo correto. Aos olhos dele. Por quê? Porque ele tem os olhos dele como régua de tudo. Então, assim, sabe aquela pessoa que ele está certo, ele sempre está certo, e os outros sempre estão errados na medida dos olhos dele. E aí fala que este insensato, ele mostra logo a sua ira. Por quê? Porque ele não tem domínio. Mas o justo, ele aceita os insultos. O que é aceitar um insulto? É você abaixar a cabeça? Não. É você não reagir na proporção do insensato. Porque você imagina ali, tem duas pessoas que estão brigando. Primeiro que se está tendo briga é porque tem duas pessoas brigando. Quem é justo, muitas das vezes ele vai se calar para que a briga se cesse ou para que a briga não aconteça. E aí, na nossa visão humana, quem cala consente, não é? Se a pessoa calou, é porque ela está falando que está errado, é porque ela está... Não. Às vezes o nosso calar, a Bíblia, por isso que o Evangelho, né, a Escritura, ela é muito contraditória contra a nossa carne. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que o falar é prata, mas o calar é ouro. Ou seja, vale muito mais você se calar em alguns momentos do que você falar. E aí, o insensato, não. O insensato, ele vem logo na sua ira, ele entra logo na... E por ele entrar na ira, irmão, ele entra na briga. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair. A Bíblia chama você de insensato. A Bíblia chama você de insensato quando você coloca a sua régua nos seus olhos. Então, por exemplo, existem pessoas que o pecado dele é justificado. Mas aquilo que eu abomino, que eu não concordo, aí eu torno o pecado daquela pessoa errado. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, por exemplo, assim, que... um exemplo, tá, irmão? Vamos dizer que a Bárbara seja uma pessoa que fofoca. Se eu tenho uma fofoca como um pecado imperdoável, para mim, a Bárbara já foi para o inferno. Ela está abominada. Mas vamos dizer um exemplo, que eu sou uma pessoa casada, um exemplo. Sou casada, estou adulterando. O adultério, para mim, é justificado. Aí eu ponho desculpa. É por causa disso. Mas a fofoca da Bárbara, não. A fofoca da Bárbara tem que botar ela na cruz, em praça pública. Mas eu não. Como é que eu quero ser corrigida por Deus? No cantinho da igreja, o profeta me chama, fala, vem aqui no meu ouvido. Agora a Bárbara não, tem que ser na frente da igreja e na frente de todo mundo. Nós somos assim. O que eu não suporto, no que os meus olhos não suportam, aí eu quero o quê? Eu quero que seja mascarado, eu quero que seja apontado, eu quero que seja na frente de todo mundo. Agora os meus não. Os meus é justificado, se Deus puder me falar em sonhos, melhor ainda. Você está vendo que a Bíblia chama você de insensato? Porque você está sendo reto aos seus olhos. Ou seja, nos seus olhos, para você ser corrigido tem que ser baixinho. Né? O meu pecado é justificado, os meus erros são justificados, mas o do meu irmão não, ele tem que ser crucificado e humilhado em praça pública. Então esse tipo de comportamento, a Bíblia chama você de insensato. Você está sendo insensato, você está sendo uma pessoa que está vendo por um lado da balança e não requer o outro lado também. E esse tipo de pessoa, a Bíblia diz que ele tem uma característica, que ele é levado à ira. Não é que a pessoa, irmão, ela tem que ser uma pessoa boba. Fulano é bobo, fulano é mole. Não, não é isso. Não quer dizer que você vai passar por momentos que você não vai se irritar, você não vai se irar, você não vai ficar bravo. Lógico que você vai. Você é ser humano. O que a Bíblia diz para você? Para você não reagir à sua ira. Por quê? Porque dependendo de como você reagir, não vai ter conserto das consequências. Tudo que você faz, o livro de Provérbios te ensina isso. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Se você se calar, tem uma consequência. Se você falar, vai ter consequência. Se você calar, a briga vai parar. Essa é a consequência. Se você continuar, as coisas vão piorar. Vai ter uma consequência. Então, tudo tem uma consequência. A Bíblia ela te ensina a você buscar a consequência que não vai fazer mal.
que não vai trazer peso, não vai trazer pesar para você. Então, tudo que você fizer na sua vida vai ter consequências. Então, eu e você temos que ter maturidade para entender isso. Que existem coisas que você está passando hoje que não foi o diabo que está fazendo. É as consequências dos seus atos. Então, nós estamos estudando a palavra porque a palavra nós não fugimos das suas consequências. Se a Bíblia diz que acontece com o justo, acontece com o ímpio, é porque acontece. E aí é escolha minha e sua ser quem é você nessa história. Você vai ser o justo ou vai ser o ímpio? Porque vai ter consequência para os dois lados. Os dois lados têm consequência. Então escolha ser justo, porque você vai ter consequências de injusto. Porque a Bíblia fala, irmão, que o mal vem para os dois lados. Tanto o justo como o ímpio passa por dificuldades, passa por enfermidades, passa por problemas, passa por situações. E existem as suas consequências. E só que existem consequências pelo meu comportamento. Existem consequências que eu estou vivenciando por tomadas de decisões que fui eu que decidi, que fui eu que busquei, são consequências da minha mão. E o Senhor não tira isso de mim, de você. Ele não tira as nossas consequências. É por isso que ele fala, olha, se você está irado, não haja. Está numa discussão, feche sua boca. Por quê? Porque a consequência que você escolher, você vai ter que viver ela. Porque o Senhor não nos livra, irmão, das consequências. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não livra das consequências das nossas escolhas. É por isso que Ele nos ensina. Você está irado? Não fale, porque se o que você falar, você vai sofrer as consequências daquilo ali. De uma briga, de uma discussão, de uma mágoa, de uma coisa que você já falou, que você nem lembra e você machucou as pessoas. Ah, pastora, mas eu já pedi perdão para o Senhor. Sim, o Senhor perdoa. Mas as consequências, a gente vai ter que sofrer, a gente luta por elas. A gente passa por elas. É por isso que a Bíblia nos ensina a pensar primeiro antes de falar. Porque uma vez falado, irmão, as palavras elas não voltam. Você não volta com elas de novo. Então pense bem, peça sabedoria para o Senhor. Peça os frutos do Espírito. Senhor, me dá temperança, me dá domínio próprio, me dá mansidão, me dá paciência. Pede para o Senhor, pede para o Espírito Santo que Ele te ajuda. A Bíblia ela vai nos falar, né, irmãos, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. A palavra de Deus fala que tanto Deus ele visita a intenção do nosso coração, como o inimigo ele fica à espreita, ele fica ao redor tentando achar algo contra mim, contra você. Então, algumas versões da Bíblia, nesses versículos de Provérbios, ele vai usar a palavra diligência. O que é essa diligência? É justamente essa atenção, é uma constante atenção. Né? Se você é uma pessoa que, assim como eu, diversas vezes, eu passo isso praticamente diariamente. Né? Existem situações que às vezes você não vai concordar. Você que é mãe, você vai ter filhos que vão te irritar, às vezes vão dar birra, às vezes vão fazer algo com que você vai ficar irado ou vai ficar com raiva naquele momento. Então, a palavra que sai da sua boca, principalmente mãe e pai, ela é muito forte. Ela é uma autoridade de mãe e de pai, que é dado de marido, de esposa, que tem uma consequência não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Então, assim, no mundo espiritual, aquela legalidade que você deu, aquela palavra que você confirmou, o mundo espiritual pega aquilo ali e fala, ó, Deus, tá vendo? Ela acabou de falar com os lábios dela que é isso. E no mundo físico, às vezes é uma palavra que o seu filho nunca mais vai esquecer, é uma palavra que o seu esposo ou sua esposa nunca mais vai esquecer. Você pode até pedir perdão, mas como a pastora Nayara falou, não vai ter consequências, não tem como passar uma borracha naquilo ali. É um papel que amassa que não tem como desamassar. Então, tenha essa atenção constante, essa diligência, né? A atenção que Provérbios me fala, ó, esteja atento para que você, se você está sabendo que nós sabemos, irmãos, que estamos chegando no nosso limite. Então, a sua alma, o seu espírito começou a mostrar para você que você está chegando no seu limite. É melhor que a pessoa te ofenda, é melhor que a pessoa brigue com você e você não responda, e você saia de perto, ou você espere um tempo, ou você marque aquela conversa para outro dia, outro horário que você possa conversar, mas você esteja apto a responder conscientemente do que você dizer coisas que a raiva está falando. Às vezes palavras que são ditas inconscientemente, porque a raiva naquele momento falou mais alto. E aí você determina aquilo ali. É melhor você ter um tempo de reflexão do que você falar algo que você não consegue mais voltar atrás, tá bom? Vamos ler o versículo 17 ao 22, que fala assim: o tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o assunto. Né? O 16. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falto depoente conta mentiras. 18.
As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove cura. 19. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. 20. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. 21. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Eu vou destacar esse último versículo, né, o 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. É muito notório durante toda a Bíblia, né? O Senhor detesta o pecado, né? Ele abomina o pecado. Mas quando você vê falar de mentira e de idolatria, é impressionante como o Senhor usa as palavras detesta, né? Nas traduções detesta, abomina, né? Essa questão da mentira e da idolatria, mas principalmente da mentira, né? Porque nós sabemos que quem criou a mentira foi o diabo. O diabo, ele é o pai da mentira, né? E aí por isso que o Senhor fala que aqueles que têm os lábios mentirosos, aqueles que falam mal do seu irmão, aqueles que fazem contendas, eles são, o Senhor abomina, o Senhor detesta. Sabe o que eu acho interessante nisso? Que esses tipos de detestar, muitas das vezes a gente não vemos as pessoas ensinarem isso. Você ensina que a roupa não pode, que o cabelo não pode, que o comportamento tal não pode, mas o que o Senhor detesta de verdade, né, o que a Bíblia está dizendo que ele detesta, porque o Senhor, muitas das vezes, ele não vai detestar coisas que você acha que ele não está detestando em você. Tem pessoas que ele fala assim, nossa, o Senhor não deve estar gostando, porque eu fui com a roupa verde e era para eu ter ido com a azul. Né? Então, assim, são coisas tão pequenas que a gente se apega, e aquilo que Deus detesta de verdade, muitas das vezes você não é ensinado o que Deus detesta de verdade. Então, assim, o que Deus detesta de verdade são lábios mentirosos. Então, talvez você está com o cabelo lá na cintura, com a saia lá no pé, com a blusa bem aqui, cumprindo toda a parte religiosa, mas os seus lábios são mentirosos. E o Senhor vai te detestar por causa disso. Por mais que você faça todo o checklist religioso que você é ensinado. Pastora, mas eu vou em todos os cultos, eu não falto ceia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro, mas se os seus lábios são mentirosos, a Bíblia fala que o Senhor te detesta. Então, assim, essas coisas precisam ser ensinadas, porque por isso que lá no livro de Mateus vai falar assim, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Eu expulsei demônios, pessoas foram curadas. Então, isso tudo é evidência de dom. Agora, a pessoa está sendo detestada pelo Senhor, porque são esses comportamentos, irmão. Então, o que a Bíblia aqui no livro de Provérbios, que nós estudamos até agora, o que o Senhor detesta? O Senhor detesta lábios mentirosos. O Senhor detesta quem levanta falso testemunho contra os seus irmãos. O Senhor detesta quem tem um coração orgulhoso. Você está vendo alguma coisa de roupa, alguma coisa aqui? Não. É claro que não quer dizer que você vai com qualquer roupa para a igreja. Mas preste atenção no que Deus detesta de verdade. Porque às vezes, irmão, você não deixar um cabelo crescer, é muito fácil você fazer isso. Você faz pela sua igreja, você faz pela regra da sua igreja, está tudo bem. Mas o que Deus detesta mesmo de verdade é os seus lábios mentirosos. Então, se você tiver um lábio mentiroso, você pode fazer o que você quiser dentro da igreja. O Senhor, ele vai te detestar, porque é princípio bíblico. Ele é fiel à sua palavra. Então, se lá está dizendo que ele detesta, ele não vai deixar de detestar eu falar mentira porque eu prego, entendeu? Porque eu chego cedo na igreja, porque eu nunca falto. Mas se eu soltar uma mentira, o Senhor vai entender, né? Eu estou todo culto aqui, ele vai relevar. Não, ele vai te detestar. Ele detesta quem fala mal do seu irmão, quem dá falso testemunho, porque tudo isso está envolvido na mentira. Mentira não é você contar uma mentira, irmão. Mentira é você fazer uma fofoca, porque você está mentindo. Você contar uma situação do seu irmão que você não viu, você está mentindo. Você está falando algo do seu irmão que alguém te contou, você não sabe se é verdade, você está mentindo. Então, esses tipos de coisas o Senhor detesta. Aí você imagine, como é que esses lábios adoram ao Senhor e ao mesmo tempo são lábios mentirosos? Não tem como, a Bíblia fala assim, olha, não tem como sair água doce e água salgada da mesma fonte. Então, se você ama o Senhor, faz uma lista aí das coisas que o Senhor detesta e fala assim, Senhor, então tira isso de mim, porque como é que eu vou dizer que eu amo alguém e eu faço tudo que aquela pessoa detesta? Como é que eu quero estar próximo daquela pessoa se eu faço tudo que ela detesta? Nós somos assim, irmãos.
Quantos relacionamentos acabaram porque a pessoa fala assim, fulano começou a fazer tudo que eu odeio, não quero a pessoa perto. Mas a gente quer que a gente quer obrigar Deus, entendeu? A ter a gente por perto, sendo que a gente faz tudo que ele detesta. Eu falo mal do meu irmão, eu planejo mal do meu irmão, eu faço contenda, meu coração é orgulhoso, os meus olhos são maus, os meus ouvidos são maus, meu coração é impiedoso, meus lábios são mentirosos. Como é que você quer adorar Deus desse jeito? Então, esses tipos de comportamentos, irmãos, são mudanças que você pode fazer, que o Espírito Santo te ajuda. E essas são as mudanças que o Senhor quer que nós tenhamos. São mudanças, irmão, que elas não são externas, porque o externo, ele é consequência de mudança. O externo nosso vai mudar? Vai mudar, lógico que o nosso externo vai mudar. Mas o nosso externo, ele muda também de acordo com o que o nosso interior vai mudar. Porque tem coisas que o Senhor detesta, irmão, que aí você pode esconder. Mas o Senhor, ele não tem como você esconder de Deus. Você esconde do seu esposo, você esconde da sua esposa, você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder do pessoal do seu trabalho, mas do Senhor não tem como você esconder. Então, faça uma lista e sei o que é que o Senhor detesta. No livro de Provérbios tem muita coisa, irmão, que o Senhor detesta e que muitas das vezes a gente não vê estudo bíblico, as pessoas ensinam, olha, se você fizer isso, o Senhor odeia, o Senhor abomina. E aí, aí no lugar da gente ensinar essas coisas, a gente está ensinando coisas que o Senhor nem detesta. É a gente que acha ruim. É um dogma que a gente acha ruim, que a gente botou na nossa cabeça que o Senhor não vai... E aquilo que Deus detesta de verdade, a gente não tem ensinado. A gente não tem falado, olha, o Senhor não é que o Senhor não tolera, irmão. Ele detesta, ou seja, não tem negociação. Não tem esse negócio de, Senhor, foi só uma vezinha. Ó, foi desse tamanhozinho, foi por uma boa causa, Senhor. Não tem isso, irmão. Não tem isso. Então, assim, se você tem os lábios mentirosos, peça perdão para o Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, pastora, mas quem tem chamado de Deus não mente. Olha, tome cuidado, porque Abraão, quando falou que Sara era irmã dele, ele já tinha sido chamado por Deus. E ele já tinha tido a promessa. E ele mentiu, não foi só uma vez não, foi 3, viu? E ele já tinha sido chamado por Deus, recebido a promessa. Mas é o quê? O homem, o medo, a incapacidade fazem você pecar. E aí, o Senhor detesta isso, mas Ele também é misericordioso para quem se arrepende. Pode ser detestável. Olha como é que a graça de Deus é maravilhosa. É detestável, mas se você se arrepender, Ele te perdoa. Versículo 23. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. 25. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento anima. 26. O homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. 27. O preguiçoso não aproveita bem a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. 28. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Eu vou destacar o versículo 25, porque eu acho que é um tema muito bom para a gente falar. E aí nós vamos fazer um estudo sobre isso, que é sobre ansiedade. Então, o versículo 25 fala assim: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz a alegria. Uma coisa que, para quem faz terapia, ou para quem já fez terapia, a psicologia ela ensina que a palavra boa acerca de nós mesmos tira a ansiedade. Pensamentos positivos, palavras positivas, coisas boas. E aí isso é uma afirmação da psicologia. E a Bíblia ela também ensina isso, que a ansiedade no coração, ela bate a pessoa. E o que é ansiedade, irmão? Biblicamente? É uma alta expectativa, né, acerca do futuro. Né? A depressão, no caso, é uma expectativa não alcançada do passado. A ansiedade é do futuro. E aí essa ansiedade no coração, essa alta expectativa que parece que não é alcançada, ela bate o coração. E uma das primeiras coisas que a ansiedade faz são os maus pensamentos, as palavras negativas. E aí a Bíblia traz o remédio para isso, que depois de muito tempo que a psicologia vem ensinar. Quando a pessoa está numa ansiedade muito grande, quando ela está numa crise de ansiedade, uma das primeiras coisas que acontece com ela é a baixa estima. Ela começa a pensar coisas ruins, ela começa a ter pensamentos negativos, ela começa a ser uma pessoa negativa, ela começa a achar que tudo vai dar errado. E a Bíblia ela já dá esse segredo. Ele fala, olha, se encha
de boas palavras, porque as boas palavras trazem alegria. Então se enche de coisas boas. Por muito tempo, eu tinha o complexo da autoimagem, né? A gente tem uma imagem acerca de nós muito errada do que as pessoas têm. Então, assim, eu tive que trabalhar, ainda trabalho muito essa questão minha, da minha autoimagem, do que eu sou, de acordo com o meu olhar, ou seja, de você se ver como você é de verdade. Então, isso é importante para você trazer palavras boas para você mesmo. Olha, o Senhor me fez inteligente, o Senhor me fez bonita, o Senhor me fez uma pessoa, o Senhor deu o seu filho para morrer por mim, entendeu? Para que eu tivesse os meus pecados perdoados. O Espírito Santo está na minha vida. Então, isso são coisas que você tem que trabalhar como algo positivo. Porque senão, quando a ansiedade ela vem, ela te abate, ela te derruba. E não pensa você que porque você é um instrumento de Deus, você está imune. Você está imune, irmão. Nós somos seres humanos. Existe a ansiedade normal do ser humano. Você vai fazer alguma coisa amanhã, você vai participar de algo que você quer muito, é normal você ficar ansioso, você fica sem dormir, você fica sem pensar. Só que quando a ansiedade ela se torna uma doença, ao ponto de você pensar coisas negativas e coisas ruins, elas precisam ser tratadas. Então você que está me ouvindo, não demoniza terapia, não demoniza você procurar um psicólogo, entendeu? Por muito tempo a igreja achava errado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não pode procurar psicólogo, você não pode procurar ajuda, isso é falta de oração, isso é falta de Deus, isso é falta de ajuda. Não, você pode pedir sim uma ajuda profissional, mas não deixe de orar. Não deixe de falar assim, Senhor, me ajuda a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ajude a me enxergar com os olhos que você enxerga. Porque quem tem o maior intuito, irmão, de deixar a ansiedade entrar é o inimigo. Porque a primeira coisa que você faz quando você está ansioso é você se colocar lá para baixo. Você começa a achar que tudo vai dar errado, que você não presta para nada, que tudo não presta, que a vida não presta, que a vida é ruim. Entendeu? E você começa com esses pensamentos ruins. A Bíblia está dizendo, ei, preenche a sua mente de coisas boas. Paulo fala isso, olha, quando vocês estiverem reunidos, falem de coisas boas, deem ação de graças, louvem, cantem salmos, contem testemunhos, vivam um ambiente de alegria. E olha, irmão, que ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que estava sendo torturada. Como é que você está sendo torturado, entendeu? Sofrendo perseguição, aí a gente vai se reunir, tipo assim, um com a cicatriz aqui, entendeu? Outro levou uma surra do soldado romano, a gente vai falar coisas boas. Ele estava trabalhando esse lado também, porque se vocês se abaterem e ficar só falando, olha, é muita luta, vocês vão se abater. Ele fala, então quando vocês estiverem reunidos, contem salmos, você sabe por quê? Porque às vezes, lá na reunião, a Bárbara vai estar tão abatida, mas se ela ouvir um salmo, se ela ouvir um testemunho, se ela ouvir um louvor, o coração dela vai se alegrar. Era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Então ele estava dizendo, olha, quando vocês se reunirem, alegrem uns aos outros. Não deixe eles se abater, porque se vocês se abaterem, já basta a perseguição que vocês estão vivendo. Então, assim, faça isso. Por isso que nós temos batido muito nessa tecla. Peça para Deus colocar pessoas para te aconselhar e falar palavras boas. Não para te bajular, mas para te ajudar. Fala, olha, vamos orar. Entendeu? Essa situação não é assim. Porque quando nós estamos ansiosos, irmão, a gente pega assim, a gente enxerga um pedaço de gelo, a gente vê um iceberg. A ansiedade faz você ver o problema que é assim, deste tamanho. Aí você se desespera com algo que se você se acalmar, se você se controlar, você resolve isso muito rápido. Mas a ansiedade não deixa. A ansiedade faz você ver um problema que ele não é daquele tamanho. Então é por isso que você precisa estar cercado por pessoas de Deus. Pessoas que você pode chegar e falar assim, estou tendo uma crise. Não estou tendo um dia bom. Eu preciso de ajuda, orem por mim. Né? Não é pessoas que vai falar assim, ó, você está orando pouco, isso é falta de oração. Isso aí é crise sua, você está fazendo onda. E aí, por isso que as pessoas hoje não chegam e falam assim. Hoje chegou uma pessoa para mim e falou, olha, eu estou com uma ansiedade muito forte, mas eu não posso falar para a igreja que eu estou assim. Se eu falar para a igreja que eu estou desse jeito, né, eu estou fazendo terapia escondido. Irmão, parece bandido, você tem que sair escondido. E aí a pessoa falou para mim que quando chega no CRAS, né? E aí que ela vê algum crente, ela vai embora, porque ela não pode ser vista. Eu falei, irmão, isso é uma escravidão de uma imagem, entendeu? Que não porque eu sou uma mulher de Deus e que Deus me usa, tá, mas você é humano. Você está indo buscar uma ajuda, qual o problema? Será que, irmão, nós somos uma igreja tão narcisista de ver uma pessoa indo buscar ajuda e a gente achar que a pessoa não tem que buscar ajuda porque Deus usa ela e ela não precisa de ajuda, que ele é um ser humano formidável? Coitado de Paulo, então, na nossa mão. A gente ia fazer a mesma coisa que o Império Romano fez com ele.
Nós íamos fazer a mesma coisa, irmão, se nós não fizéssemos pior com ele. Então, assim, busca ajuda, fale, olha, eu estou com ansiedade. Graças a Deus, na Escola Bíblica Casa de Isadora, nós temos essa liberdade de falar. Não, irmão, que todo mundo lá é obreiro, tá? Não é novo convertido, não. A gente tem essa liberdade de falar, não estou bem, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou triste, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou irado, eu estou precisando de oração, né? Eu estou precisando que bota a mão aqui na minha cabeça e vai te... Tenha essa liberdade, porque, irmão, isso é tão saudável, isso é tão libertador, você ter pessoas do seu lado. Não pense você que você é um super-homem. Então a Bíblia está dizendo aí, comece. Então quando os maus pensamentos virem, os pensamentos negativos começarem a vir, repreenda. E começar a falar, olha, né, colocar você para baixo, repreenda isso. Não deixa isso entrando no seu coração, entrando, porque a ansiedade, ela bate o coração. Está na Bíblia, ela abate a pessoa. E abate no sentido de derrubar. O abate é aquele abate de animal mesmo, de derrubar, de tirar força, de tirar a vida. E aí vem a imagem de que você tem que ser a super mulher, a super mãe, e você está todo abatido por dentro. Você está todo derrubado por dentro. Então hoje nós vamos fazer essa oração, para que o Senhor mande ajuda para você, para que você possa pedir ajuda, para dizer, Senhor, me ajuda, porque eu estou me abatendo, eu estou sofrendo e eu não posso falar nada. Eu não posso abrir minha boca e dizer, gente, eu estou morrendo. Não, quantas pessoas estão morrendo do nosso lado, e eles estão sorrindo, mas eles estão morrendo. Por quê? Porque eles não podem falar, porque se eles falarem, eles vão ser colocados como sem oração, porque você não ora, porque você está frio, porque você está desviado. Não, são os maus pensamentos, são os pensamentos negativos, é a ansiedade do coração. Exatamente, ainda nós vamos fazer um estudo sobre a ansiedade, né, que é o mal desse século, né, irmão? A ansiedade, a depressão, né, a pessoa quando ela chega no auge da depressão, quantas pessoas tiraram a sua vida e as pessoas em volta falavam assim, olha, mas ninguém percebeu, ninguém notou, fulano era feliz, era sorridente, era alegre. Irmão, a aparência, o coração está batido, o coração está derrubado. É por isso que eu louvo a Deus, irmão, com os dons. Porque, o olho vai lá para você está sorrindo, você está alegre, mas você não está bem. Você não está bem. Vamos orar por você, vamos interceder pela sua vida, a pessoa vai conversando, e aí a pessoa vai mudando, a feição dela vai se modificando. É isso, irmãos. E assim, hoje nós temos a comprovação, né, na ciência, na medicina, de que o que a Bíblia diz realmente é verdade, que você consegue se animar, o que você bota no seu coração, os pensamentos que você tem, ele acaba mudando as suas atitudes, ele acaba interagindo com a sua vida. Tudo isso que a psicologia hoje tem descoberto, ela é uma comprovação do que a Bíblia diz. E eu louvo a Deus que hoje a gente tem homens e mulheres de Deus que estão se formando em psicologia. Hoje nós temos homens e mulheres de Deus que prestam esse serviço em junção com a oração e com a psicologia. Elas oram por você. Eu passei por um momento da minha vida onde eu vim, né, de um pós-parto e tudo, e eu tive esses pensamentos que entram na nossa cabeça, que a gente não vai dar conta das coisas, de que o futuro é incerto, as dificuldades, as coisas que nós já passamos acaba ficando ali pesando na nossa mente, no nosso coração, e você acaba se sentenciando a uma morte em vida. Então, assim, com a oração e com a ajuda de homens e mulheres de Deus que são psicólogos, que são terapeutas, que podem te aconselhar, te animar. Se você não tem hoje uma pessoa do seu lado que possa fazer esse papel, não tem problema nenhum você procurar a ajuda de um profissional, que seja um homem ou uma mulher de Deus, que vai saber te orientar. Faça, procure, porque o único, irmãos, o único que fica feliz com isso é o inimigo das nossas almas. Porque o fim da depressão, o fim da ansiedade, é você chegar ali no limite de você tirar a sua própria vida. Nós sabemos que o único interessado em que você tire a sua própria vida é o inimigo. Deus jamais te criou para você tirar a sua própria vida. Não deixe que esse pensamento entre na sua mente. Não deixe que esse pensamento entre no seu coração. Não, Deus não deseja isso, não quer. E existe saída para você. Então nós vamos orar para você, mas desde já fica aqui a nossa orientação. Fica aqui os nossos canais de comunicações. Se você está passando por isso, se você quer uma oração, entre em contato com a gente, escreva seu nome nos comentários, manda um WhatsApp para a gente vai orar por você, mas não se deixe abater.
porque a Bíblia me ensina e te ensina que Deus ele quer o seu bem e jamais quer que você tire a sua vida. Então cuide do seu coração, cuide dos seus pensamentos, porque a sua boca ela vai refletir aquilo que está dentro do seu coração, amém? Amém. Quero te convidar a orar nesse momento. Você que está passando por essas situações que nós citamos aqui, né? Eu sei que a gente fala de muito assunto, né, irmão? Porque o livro de Provérbios é isso, tem muito assunto num capítulo só, mas eles são conselhos práticos para a vida. Então aqui a gente não fala de religião, a gente fala de Bíblia, né? E a Bíblia ela fala muito para a gente cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos. Cuide do que entra no seu coração, cuide do que você tem ouvido, cuide do que você tem atentado, o que você tem assistido, o que você tem ouvido, o que seus olhos têm visto. Isso é muito importante, porque você vai enchendo o coração como um armário, como um quarto. Você vai colocando, chega uma hora que você não consegue nem abrir a porta, de tanta coisa que tem lá dentro. Então deixa o Senhor fazer uma faxina aí hoje, deixa o Senhor tirar o que não presta, tirar coisas que estão deixando você ansioso, triste, abatido, sem esperança, desmotivado. Deixa o Senhor, a Bíblia fala assim, eu vou bater, eu bato no seu coração. Se você deixar eu entrar, deixa o Senhor entrar, deixa Ele fazer essa limpeza, deixa Ele tirar, deixa Ele arrancar tudo aqui, todas as lembranças, todo o trauma, toda ferida que tá te deixando assim, depressivo, ansioso, toda a preocupação, e enche o seu coração de esperança. Não é fácil, mas é uma coisa que todos os dias você tem que trabalhar. Todos os dias você tem que pedir, Senhor, enche meu coração da tua presença, enche meu coração da tua presença, porque vai saindo o medo, vai saindo a preocupação, vai saindo os pensamentos, vai saindo a sensação da incapacidade de eu não vou conseguir, e o único meio é eu tirar a minha vida. Não faça isso, tem um Deus que te ama, que entregou o seu Filho por você, tem o Senhor Jesus que te alcança, onde você estiver, e depende de onde você estiver nesse momento, você que deseja renovar a sua aliança com o Senhor, talvez você rachou a sua aliança com Deus, se distanciou do Senhor, e às vezes você está dentro da igreja, continua fazendo os seus afazeres, mas você sabe que o seu coração está distante de Deus. Então reconheça isso hoje, e receba esta oportunidade que o Senhor está te dando. Venha de volta para os caminhos do Senhor, venha de volta para perto da presença, porque o único que se alegra quando você sai da presença do Senhor é só o inimigo, porque para ele não tem volta mais, para ele não tem misericórdia mais, mas ainda tem esperança para você. Abra seu coração para isso. Eu te convido a você fechar os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Pai, eu louvo o teu nome, eu te agradeço e te exalto, Pai. Obrigado porque quão grande é o teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque tem sido dias de aprendizado, dias fantásticos na tua presença. Eu te peço sobre a vida de cada um que tem ouvido, que tem aprendido e que tem colocado no seu coração a disponibilidade de aprender a tua palavra. Mas hoje, Senhor, eu sei que o Senhor colocou nesta live pessoas específicas que precisavam ouvir esta mensagem, que tem o coração ansioso, preocupado, que a depressão já tem tomado conta, a desesperança, meu Pai, o desespero. Não sabe mais o que fazer. Pai, não vê mais saída. E aí os pensamentos vêm. Para que não tem esperança, que ninguém ama, que não tem jeito. Mas o Senhor fez com que essa pessoa assista a esse estudo. Eu sei que esse vídeo ainda vai chegar em muitas pessoas assim. É o Senhor que vai levar, não somos nós. Mas eu te peço, meu Deus, que aonde tiver uma pessoa a qual o inimigo tem colocado no coração dela isso, quando este vídeo chegar e a tua palavra chegar, que este mal saia pelo poder do nome de Jesus. Que esses pensamentos saiam pelo poder do sangue de Jesus. Deus, dá força para este homem, dá força para esta mulher. Renova a aliança daqueles que desejam. Meu Deus e meu Pai, tira eles do buraco. Meu Deus e meu Pai, desta solidão, desta ansiedade, desta aflição de alma. Meu Deus e meu Pai, que todas as correntes sejam quebradas pelo poder do teu nome e que haja liberdade. Deus, que haja livramento, Senhor, meu Deus e meu Pai, para esta alma. É o que nós pedimos e clamamos no teu nome. E certo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos ouve. Que essa vida venha a ser transformada pelo poder do teu nome. Não importa onde ela esteja, Pai. Ela seja alcançada pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso. E até amanhã. Até amanhã.